Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Blockchain para desenvolvedores. Nas últimas duas aulas, nós nos focamos na rede Ethereum. E na última aula, em especial, nós nos focamos na ideia de que a máquina virtual do Ethereum nada mais é do que uma máquina computacional que transforma estados em outros estados. Ou seja, que pega uma informação e, através de uma transação que vai chegar do exterior, pega esse estado inicial, aplica a transação a esse estado e vai gerar um estado final. E gera um recibo, né? Como está aqui no PowerPoint. Agora nós temos duas perguntas. Primeiro, quem demanda essa transação? Quem envia essa transação para a blockchain pedindo para alterar esses estados? Essa é uma pergunta. A segunda é, como é que a máquina virtual da Ethereum, como é que a blockchain sabe que um estado inicial, por exemplo, vai ser informação sobre quem é o dono de um livro ou quanto de um certo token tem certa pessoa? Isso é através dos contratos inteligentes. Então tem essas duas questões. Contratos inteligentes, que são os programas que rodam na blockchain, e quem é que envia essas transações que vão executar esses contratos inteligentes. Ambos têm a ver com a ideia de contas. A questão de contas na blockchain é essencial e é isso que a gente vai estudar nessa aula e na próxima aula. Vou botar aqui o PowerPoint para rolar. Apresentação dos slides. Deixa eu passar aqui. Mais uma, pronto. Existem dois tipos de contas na blockchain. As chamadas contas externas, external account, quer dizer, contas possuídas por pessoas externas, algo assim. É porque tem esse nome, external account. E as contas de contratos, contract accounts. Ambos são contas, mas elas são diferentes, certo? Apesar de elas terem o mesmo nome, chamado de contas, e a identificação delas ser a mesma coisa, é um número de 20 dígitos hexadecimal, de 40 dígitos hexadecimal, ele tem 20 bytes. Algumas são contas externas, outras são contas de contrato. Contas externas são aquelas associadas a pessoas. Por exemplo, eu tenho uma conta ou mais de uma, você vai ter uma conta, Maria vai ter uma conta ou mais de uma, etc. Então, eu gerencio essa conta, certo? Contas de contrato são aqueles contratos que estão lá na blockchain. Ninguém gerencia eles são autogerenciados. Contratos nunca iniciam uma transação. Transações são iniciadas por contas externas. Eu posso iniciar uma transação. Um contrato não. Contrato lá passivo. Contratos não pertencem a ninguém. Claro que aquele que escreve o contrato, ele pode colocar no contrato algo do tipo: olha, esta função só pode ser executada por este endereço, por essa conta. Se eu sou o dono dessa conta, e aqui eu estou usando as palavras conta e endereço de forma como sendo a mesma coisa, porque uma conta é designada por um endereço. Então, você pode, se você escrever o contrato, você pode colocá-la no contrato. Olha, essa função aqui só pode ser executada por esse endereço. Tudo bem, quer dizer, o seu endereço tem privilégios naquele contrato, mas não quer dizer que ele é dono, por assim dizer. O contrato está lá na blockchain, ele foi colocado lá, ele tem uma conta associada a ele, um endereço associado a ele, e a princípio ele não é de ninguém. Se eu não colocar explicitamente no contrato nada que diga que a minha conta tem privilégios, ele é um contrato puramente de todo mundo. Tá? Então, voltemos aqui ao slide. O que nós temos na blockchain? Contas. Essas contas são divididas em dois tipos: contas externas, contas de pessoas, e contas de contrato. Cada conta tem 4 campos, 4 informações associadas a ela, dependendo da conta.
Contas externas só tem duas informações associadas a ela, que é quanto da moeda nativo essa conta tem, certo? No caso da rede Ethereum, é quanto Ether essa conta possui. Então nós temos aqui uma tabelinha só para esquematizar. Não é uma tabela, obviamente, não existe nenhuma tabela de Excel na blockchain, certo? Nem mesmo a estrutura de dados da blockchain em forma de tabela, não é. Mas aqui só para a gente ver melhor eu coloquei uma estrutura de tabela. Então nós temos a blockchain, ela tem várias contas, que é o mais essencial, certo? Então eu tenho uma conta lá. O que é essa conta? É um endereço com 20 bytes, certo? Bom, esse aqui não pode ser meu, porque ele tem bytecode, então não pode ser meu. Isso aqui é uma conta de contrato. Mas pode ser esse aqui. Vou dizer que esse aqui é a minha conta, conta do João, uma conta que eu tenho, por exemplo, lá na blockchain. Então as contas externas, essas aqui são contas externas. Ela tem duas informações gravadas lá na blockchain. Uma é quanto de Ether ele possui. Então essa conta aqui tem um Ether. A segunda informação é um nonce. Nonce quer dizer number used once, número utilizado uma vez só. Isso aqui, esse nonce, ele é necessário para um controle, para que eu não mande uma transação e ela seja executada duas vezes. É algo necessário para um controle da blockchain. Então toda vez que uma conta externa, manda uma transação na blockchain e ela é executada, esse número aumenta 1. Então se agora ele é 2 e eu mandar uma transação que foi executada, vai para 3, depois vai para 4, depois vai para 5, certo? E só isso. Então contas externas, eu só tenho um balanço e um nonce. Então, tudo que eu posso saber na blockchain, se eu botar minha conta lá, associada a ela, por exemplo, associada diretamente a ela, pelo menos, quanto de Ether eu tenho. Isso ele guarda. Tá? E as contas de contrato. As contas de contrato tem mais coisa associada a ela. Por exemplo, isso aqui é uma conta de contrato. Conta de contrato tem quantos Ethers estão associados a esse contrato, porque sim, contratos também podem ter dinheiro. Certo? Isso aqui. Os Ethers podem pertencer tanto a contas externas quanto a conta de contrato. Você pode mandar Ether ou a moeda nativa para uma conta de contrato. Também tem um nonce, e esse nonce no contrato está associado a quantos contratos esse contrato criou. Isso aí eu não vou entrar em detalhes, talvez depois, mas não preciso entender agora. Esse nonce não é tão importante entender. Mas contas de contrato tem mais duas informações associadas. Uma é o quê? É o contrato. O que o contrato faz? É um contrato de quê? É um contrato de token? É um contrato de NFT, né, que é um tipo de token não fungível? É um contrato de uma organização anônima descentralizada? O quê? Tem que ter um contrato. Então, esse contrato tem que estar lá gravado na blockchain. E ele está. Então ele tem mais uma informação. Só que ele está gravado em forma hexadecimal também. Forma binária, por assim dizer. Né? Binária não é bem binário porque é hexadecimal. Mas o código dele está gravado. O que mais que ele tem associado a ele? As variáveis de estado, que a gente já viu estudando. Então, por exemplo, no caso aqui, a gente já viu aqui, né, que você tem um estado inicial, pode ser qualquer coisa, vai para um estado final. Esses estados inicial do contrato estão associados à conta do contrato. Por exemplo, fiz um exemplo aqui, depois eu volto aqui ao outro. Vamos dizer que você tem um contrato que guarda o dono de um imóvel. Então tem que ter um código do contrato que gerencia esse, e tem que ter pelo menos uma variável, que é aquela variável que guarda o nome do dono do imóvel. Certo? Então, voltando aqui, que é uma imagem que eu achei legal, que diz exatamente o que eu falei. Nós temos dois tipos de conta na blockchain. Uma é o externally owned account, que está associada à pessoa. Aqui, person real ou legal person. Pessoa que eu digo é
Não precisa ser uma pessoa física, pode ser uma empresa, não importa, mas alguém está controlando essa conta. E essa conta, ela tem um endereço, toda conta tem um endereço, e ligado a esse endereço tem apenas duas informações: o balanço, quantos Ethers tem essa conta, e o nonce. Já as contas do contrato inteligente também tem um endereço, mas tem 4 informações associadas a ela: o balanço, o nonce, aí tem mais 2 coisas, certo? O código, na verdade não é bem isso aqui é só o hash, mas ele tem associado o código do contrato e as variáveis de estado desse contrato, estão gravadas lá, ok? Então vamos ver isso agora na prática, um pouco mais na prática. Vamos pegar esse contrato aqui que eu botei. Vamos dizer que é um contrato simples que ele guarda o dono de imóvel. Então aqui é um exemplo, um contrato, certo? O contrato tem um endereço, esse aqui está inventado, esse endereço, tá? Eu tirei de qualquer lugar. Ele tem 40 dígitos hexadecimal, 20 bytes. O que esse contrato vai fazer? Vai guardar uma variável de estado só, que é o dono do imóvel, e aí através de transações, por exemplo, um exemplo, o dono do imóvel é a Ana, certo? Está guardado lá. Aí alguém manda uma transação dizendo: mude o dono do imóvel de Ana para Bob, e aí a máquina virtual do Ethereum vai pegar esse contrato, vai ver como é que eu faço isso, como é que eu altero, como é que eu executo essa transação. Aí ele lê o contrato vai dizer para ele o que ele tem que fazer, ele vai fazer, no caso, que é alterar o dono do imóvel da Ana para o Bob. Então agora eu vou sair aqui, vou lá no Remix, onde eu escrevo o contrato, e esse aqui está o exemplo do contrato. Veja, um contrato bem simples que eu escrevi em Solidity, que é uma linguagem para você escrever contrato inteligente. Tem o nome, dono do imóvel, tem uma variável de estado, vou botar aqui, variável de estado, vou botar acento não, mas poderia botar, não teria problema. Tem uma variável de estado só, dono, e tem essa função aqui que altera o dono. Agora eu vou botar este contrato lá na blockchain, certo? Primeiro vou compilar ele. Assim que eu compilo, eu gero o bytecode. É esse bytecode que eu vou colocar lá na blockchain. Deixa eu botar aqui no PowerPoint. Veja, codes, que eu botei aqui. Esse codes é o que eu vou colocar na blockchain. A blockchain, você não coloca em linguagem humana, você coloca em linguagem de máquina, linguagem binária ou linguagem hexadecimal, que é só transformar de hexadecimal para binário. Então, eu já compilei, eu vou colocar lá na Rinkeby, que é uma blockchain. Vou fazer o deploy, vai abrir o MetaMask, que é uma carteira, que eu vou falar mais sobre carteira, só estou mostrando que eu vou colocar lá numa blockchain. Vou confirmar, que aí eu vou poder mostrar exatamente o que eu quero dizer como o código binário. O que vai ser o código binário que eu estou falando? Ele está executando aqui, demora um pouquinho, porque a transação demora numa blockchain real. Logo e pronto. Já executou. Vou copiar. Veja, ele já tem um endereço. Deixa eu mostrar lá no Rinkeby, para ficar mais fácil de ver. O Etherscan. Vou colar aqui. Esse aqui é o endereço lá do contrato, né? Assim como eu tenho uma conta, minha conta tem endereço, o contrato tem um endereço e é esse aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Vou abrir aqui o contrato e você vai ver, esse aqui é o bytecode, certo? Veja, é um grande número hexadecimal. Isso aqui é o que? Voltando lá ao PowerPoint, isso aqui é o codes, certo? Que é nada mais, nada menos do que esse contrato escrito em linguagem de máquina. Então tem o code, certo? Eu vou fazer uma verificação rápida do contrato aqui, só para mostrar agora as variáveis de estado.
fazer uma verificação, verificar e publicar, Solidity, não precisa entender o que eu estou fazendo, só para ver como é simples. Botar o compilador, botar a licença, qualquer coisa aqui, continuar. Vou colar o meu contrato, vou dizer que eu não sou um robô. Montanha ou colina, essa aqui parece uma colina, verificar, pronto. Verificar e publicar. Ele está verificando o meu contrato, já verificou. Vou voltar lá, pronto. Agora, além de ver o código, está aqui meu bytecode, o código. Eu também posso ver o contrato em linguagem humana, né? Porque eu fiz a verificação. Eu posso ver qual é a minha variável de estado. Tem uma variável de estado só dono. E agora eu posso executar, enviar uma transação, como a gente já viu, que vai alterar o dono, certo? Então eu vou conectar aqui só para fazer isso, conectar o MetaMask, está conectado, vou executar. Qual vai ser meu novo dono? João. Vou passar para o Bob. Por enquanto está vazio, vou passar para o Bob, vou dar um write, tem que ir lá no MetaMask. Olha, quem está chamando essa transação? Na próxima aula a gente vai entrar em maiores detalhes sobre a conta de pessoa. Mas veja que tem uma conta, um account 2, que tem um endereço também, que ela vai estar chamando, enviando uma transação para este contrato. Então eu vou executar aqui, confirmar. Enviei a transação. Demora um pouquinho também, mas daqui a pouco já vai estar executado. Deixa eu voltar aqui só para mostrar uma coisa. Eu estou esperando aqui ser executado, demora um pouquinho, deixa eu ver se já foi. Acho que já foi. Deixa eu dar o reload, ver se o Etherscan renexou. Pronto. Agora teve uma transação nesse contrato. Certo? Se eu for aqui em contrato novamente e ler a minha variável de estado dono, veja, já mudou para Bob. Então eu já executei uma transação. Certo? Agora eu quero mostrar essa transação em maiores detalhes. A transação está aqui. State, veja estados. Essa transação alterou 3 estados da blockchain. Certo? Lembra, transações alteram estados da blockchain. 2 tem a ver com Ether. Por exemplo, essa primeira alteração aqui é que eu queimei algum Ether. Isso aqui tem a ver com como a blockchain funciona. Outra transação é que eu enviei Ether. Então, a minha conta, essa aqui embaixo é a minha conta de pessoa, aquela que executou a transação. Ela diminuiu um pouco de Ether dela. Ela tinha essa quantidade de Ether, passou para esse. Eu eu gastei 0.000044961 Ether. Por que essa transação, que a princípio simplesmente alterou a variável de estado dono de imóvel, também alterou a variável de estado que guarda informações sobre quanto Ether eu tenho? Porque eu tive que gastar Ether para executar a transação. Toda transação é paga. Eu paguei, então o balanço da minha conta diminuiu. Certo? Esse é um ponto. Mas agora vamos ver do contrato. O contrato, a variável de estado do contrato, essa variável aqui, dono, ela está na storage. Certo? Vou voltar aqui para o meu PowerPoint. Olha só, aquilo que eu marquei aqui. O contrato tem um balanço, um nonce, o código, que é aquele bytecode que eu mostrei, e tem também as variáveis de estado que ficam na storage. Certo? Voltando aqui, ele tem uma variável de estado da storage e houve uma alteração. Qual foi essa alteração? Ela passou, deixa eu ver se consigo mudar para string, certo? Ela passou de vazio, ela estava vazio antes da transação, e adivinha do que ela
tornou Bob. Então, o que essa transação fez, agora a gente está vendo na prática, foi tudo que eu venho dizendo. Eu enviei uma transação para a rede Ethereum. Quando eu falo enviei para Ethereum, eu enviei para ser executada por um contrato inteligente. Foi esse que eu escrevi e eu disse: mude o nome da variável dono para Bob. E é exatamente essa informação que eu tenho aqui. Ele guardou essa informação. Passou de vazio para Bob. Before, vazio. After, Bob. Então espero que tenha ficado mais claro ainda essa questão de mudança de estado, que existem dois tipos de conta. A conta de contrato, que é onde fica lá os meus contratos. Existem milhões de contratos na rede Ethereum. E tem a conta de pessoa, que é a minha, a sua, de cada um que tiver interagindo, chamando transações na blockchain, ou recebendo transações, ou ter algum Ether na blockchain. E essa conta de pessoa física a gente vai ver na próxima aula. Então é isso, espero ter gostado e até a próxima.